fundou o Catarse, que foi lançado em janeiro de 2011, então vai completar 3 anos agora. Quando a gente começou eram 3 pessoas e aí não tinha muito bem uma ocupação de o que fazer. A única coisa que eu não fazia era a parte de tecnologia e desenvolvimento do software. E hoje, com o avanço e com a equipe crescendo, de 3, hoje a gente está em 15, eu cuido mais da relação de suporte à comunidade, ou seja, como a gente interage com todo mundo que quer propor projeto, ou com uma pessoa que está a fim de colaborar com uma ideia para fazer ela acontecer. E também cuido do lado administrativo e financeiro, que é importante porque a gente mexe com muita grana de muita gente. A gente gosta de remontar a ideia do crowdfunding, é uma coisa que aconteceu lá em 1885, então 100 anos ainda antes do Live Era, que é uma história onde os Estados Unidos ganhou a Estátua da Liberdade com o presidente da França, mas precisava construir o pedestal. Só que por algum motivo econômico, a prefeitura de Nova York não tinha mais grana para fazer isso. E aí o Joseph Pulitzer, que era um editor dos principais jornais americanos, ele lançou uma campanha no jornal dele, falando que se as pessoas contribuíssem com ou $1 ou $5, elas teriam uma réplica pequena da estátua, e esse dinheiro ia ser totalmente utilizado para construir esse pedestal para que a estátua pudesse ser recebida nos Estados Unidos. Foi uma ação que movimentou milhares de pessoas nos Estados Unidos e permitiu que a estátua fosse levantada e recebida. Então, acho que sem ter TV ainda, sabe, sem nenhum meio de comunicação mais digital, isso já foi possível. Isso para a gente é importante porque ele delimita que talvez o que mais importante existe no funcionamento coletivo são as pessoas, mais do que a tecnologia. Agora, o que a tecnologia faz com isso? Ela possibilita que esse acesso chegue a muito mais gente, de forma muito mais rápida e com um conteúdo talvez muito mais atraente, um conteúdo diferente. Eu posso mandar um conteúdo novo toda hora. E facilita a operação de colaborar com grana, né? Tipo, é mais fácil, eu posso fazer de casa uma contribuição para um projeto que eu acredito. Então, talvez se o Live fosse agora, ele teria atingido muito mais gente, poderiam ter, sei lá, muito mais transmissões e muito mais grana a ser arrecadada. Então a tecnologia, ela não faz o negócio acontecer, mas ela impulsiona um negócio bom para que chegue muito mais gente e aconteça de maneira muito melhor. Hoje a maioria das plataformas, tanto no Brasil quanto no mundo, elas ajudam muito os realizadores, quem propõe o projeto, a fazer a parte da captação do dinheiro. E a captação, ela é um ponto dentro da execução de um projeto, né? Então o projeto ele vai desde a conceituação até a elaboração do projeto, pensar em orçamento, passa pelo financiamento e aí depois vai para o lado da execução, né? Tipo, como é que eu vou transformar aquilo que eu quero fazer com dinheiro para as coisas acontecerem. Eu entendo que o financiamento coletivo, ele era talvez, na verdade a questão da grana era uma das maiores barreiras, então as plataformas ajudam nesse ponto, mas eu tento achar que cada vez mais vão ter serviços agregados para ajudar na realização do projeto e não só no financiamento. Então, a maioria dos projetos, por exemplo, projeto de música, o cara quer gravar o CD, mas beleza, ele precisa do estúdio, ele depois vai precisar da mixagem, prensagem, distribuição, divulgação. Então é agregar uma cadeia de fornecedores nessas plataformas para que haja um serviço completo, né? Eu busco a plataforma não só para financiar, mas para garantir de ter os melhores parceiros para fazer a minha ideia criativa poder sair do papel. E aí isso vale para qualquer área. Talvez político e econômico é a questão de a maior parte do poder que existe hoje, tanto financeiro quanto político mesmo, passa por grandes corporações que têm o domínio de tecnologias que fazem as coisas não da maneira que seja melhor para a sociedade, mas seguindo uma maneira que seja melhor para ela ao longo do tempo, obsolescência programada e coisas para que eles consigam ganhar mais grana. E acho que essa questão de abrir tecnologias que sejam softwares, que sejam hardware,
ela permite que qualquer pessoa que está, sei lá, em casa cuidando dos filhos possa passar algum tempo estudando algo novo e lançando um produto novo que faz sentido para ela. Então você também começa a não ter só produtos de massa, que atendam a maior parte da população. Você começa a atender especificamente o meu desejo, o que eu quero, o que eu preciso. Então há uma individualização maior no sentido de atender a necessidade que cada pessoa precisa. E acho que com isso vai mudar um pouco a lógica, e isso é importante porque socialmente talvez a gente consiga não trabalhar numa lógica de se o maior número de pessoas estiver bem, tá bom, mas não, a gente quer que todo mundo esteja bem, esteja feliz ou consiga resolver seus problemas. E a questão é como é que as empresas vão responder a isso, né? Se elas vão se adaptar, abraçar isso para entender como é que é a melhor forma de elas entregarem tudo que elas já pesquisaram, fazem, ou se elas vão achar que vão ganhar o jogo de qualquer jeito. E a minha tendência é acreditar que quem ficar nesse pensamento não vai conseguir continuar mantendo o mesmo poder que tem hoje. Eu acho que essa questão de empoderamento ela é muito forte. Porque quando você escancara alguma coisa, você deixa ela aberta, você mostra para as pessoas o que outras pessoas também conseguiram fazer e um pouco sobre como tudo foi feito. Então dá razões para, pega isso aqui e constrói alguma coisa em cima. Se tem alguma coisa que você realmente está afim de fazer, eu gosto muito de, sei lá, bolacha, e tem uma fórmula de bolacha open source, eu quero mudar ela para colocar o gosto que eu quero, eu consigo ter uma base boa para começar e fazer alguma coisa. E se eu consigo construir minha máquina de fazer bolacha, porque tem um hardware open source, eu consigo mexer aquilo lá e fazer o que eu quero, sabe? Tipo, eu tenho o poder disso e não me sinto afastado. Um dos fatores que eu tenho visto com muita força é a questão da força da independência dos trabalhos. Então teve uma banda recentemente chamada Apanhador Só de Porto Alegre. O grande motivo deles terem usado financiamento coletivo é que eles falaram assim: eu não quero ficar preso com ninguém. O trabalho é meu e eu estou pedindo para o meu público acreditar que eu consigo lançar um CD novo, diferente, que eu possa me arriscar. E acho que o que acontecia muito com a indústria fonográfica é de que os trabalhos eram presos a interesses comerciais. Não, talvez não vá fazer isso porque a galera não vai gostar. E o financiamento coletivo, como o cara já recebe a grana e a confiança das pessoas, ele tem uma liberdade maior para criar. Eu acho que quando as pessoas têm mais liberdade criativa, aí que surgem as coisas mais espetaculares. Por mais que, se você falasse que queria fazer aquilo lá a princípio, as pessoas não gostem, mas quando elas vêm acontecendo, aquilo transforma, é fantástico. Então acho que... E aí vão começar novos modelos de pensar em distribuição. Acho que isso surge a partir dessa liberdade criativa. A gente fez uma pesquisa recentemente e ela conseguiu apontar muito bem de que os projetos pequenos, eles realmente acabam 70%, 80% sendo bancados, projetos pequenos assim, até R$5.000, por amigos, familiares, pessoas próximas. Mas quanto maior o projeto, principalmente que eles precisam de mais de 30, 40, 50 mil reais, a porcentagem de pessoas conhecidas dos proponentes de projetos é menor, e mais gente precisa colaborar com a iniciativa, ela precisa atingir um público muito maior do que o que você já conhece. A gente gosta de trazer 3 pontos importantes para um projeto ser financiado, assim, talvez os 3 pilares. O primeiro é de que quem está propondo aquele projeto precisa ter tipo, um baita brilho no olho, sabe? Ele precisa realmente, aquele projeto ser um projeto que ele acredita na vida dele, que ele quer fazer acontecer de qualquer maneira. O segundo ponto é alguma rede já construída. Então não adianta nada ter uma mega ideia criativa e não ter uma confiança com pessoas para falar: esse cara aí ele tem capacidade de entregar isso, ele já tem um histórico legal de coisas que ele fez. Começar do zero, sem ter ninguém que confie no seu projeto, é difícil. Então essa rede ela não precisa ser os 80%, 90% que vão bancar, mas precisa ser pelo menos os 10%, 20% inicial, que
que vão falar, não, esse cara tem credibilidade, ele pode fazer acontecer. E aí, por último, talvez seja o mais difícil e importante mão na massa, que é toda a campanha e construção do teu projeto. Então, assim, que vai desde o ponto inicial de você ter uma ideia minimamente bacana, no sentido de que as pessoas na sociedade devem gostar daquela ideia, então não adianta fazer nada que o meu público seja só eu, pelo menos pessoas que gostam daquilo, um projeto com algum interesse público é fundamental. Mas mais como é que eu vou comunicar e falar para as pessoas para elas também se interessarem por isso. Então, no caso do financiamento coletivo específico, fazer um bom vídeo de campanha, atingir os meios de comunicação que falam com o público que eu quero conversar, ser transparente, abrir meu orçamento, os elementos que fazem com que a pessoa se identifique no projeto. Mas caramba, isso precisa acontecer no mundo de algum jeito, e talvez assim, eu vou me sentir mais feliz se eu contribuir com um pouco de grana que eu tenho para esse tipo de projeto acontecer. E acho que talvez amarrando essas três questões, é o que a gente vê em muitos projetos grandes, que assim, uma galera tá pilhadaça em fazer aquilo, em fazer uma transformação. Elas entendem que para isso exige muito trabalho, então vão construindo essa rede a partir de falar com as pessoas que elas querem fazer, começar outros trabalhos, se aprofundar em alguma área específica, e depois elas sentam a bunda na cadeira e começam realmente a planejar, a pensar o que eu preciso, como é que eu vou arrecadar essa grana, com quem eu preciso falar, e fazer uma coisa mão na massa para poder arrecadar essa grana. Uma das coisas mais fortes é que assim, a gama que o financiamento coletivo atende é gigantesca, então, e aceita projetos malucos, isso é legal, então qualquer pessoa que tiver uma ideia diferente, ela pode testar no financiamento coletivo, isso é uma das grandes forças. Não é só uma questão de eu colocar lá e saber que vai dar certo. Então é um ótimo teste e é um ambiente para você se arriscar. Talvez eu acho que falte, ainda mais no Brasil, pessoas com vontade de arriscar e de começar alguma coisa sem saber muito bem ao certo o que vai acontecer, mas trazer isso que você deseja que aconteça no mundo, realmente trabalhar para isso, não ficar só na ideia pensando deitado no quarto.